Olá, nossa gratidão por você permitir visitar o seu lar e trazer algumas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nos conforta nos dias atuais. O capítulo 5, item 18 deste livro, ele trata do tema bem e mal sofrer. Faz menção Lacordaire neste item sobre os bem-aventurados aflitos, aqueles que sabem sofrer. E nos últimos meses que vivemos, todos nós sentimos na pele medo, angústia, a experiência de bem e mal sofrer. Nesse texto, eles nos trazem reflexões e fica aqui a sugestão para que possamos ler na sua íntegra sobre o nosso hábito de reclamar do sofrimento, como se nenhuma relação tivéssemos com ele, como se nunca tivéssemos tido a oportunidade de semear o que estamos colhendo hoje. E ele faz menção a isso. Mas também lá no capítulo do Livro dos Espíritos, no capítulo 20, no capítulo 1 da parte terceira, capítulo 11, ele nos traz sobre as leis morais e o comportamento do homem quando se afasta destas leis. Fica aqui também a sugestão para que estudemos em grupos e discutimos tais questões e vamos nos descobrir que o nosso comportamento está bastante equivocado. Porque hoje estamos questionando muito tudo o que está acontecendo à nossa volta. Poucos de nós agradecemos que o que estamos vivendo é uma pandemia e não uma guerra, que poderia ser muito mais grave do que já está sendo. E tiramos pouco proveito desta grande lição que a divindade está a nos trazer. Emmanuel nos diz: a ignorância que nos dificulta o viver é a principal causa das aflições que nos atinge. Ou seja, aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais entendermos das leis que regem o nosso universo, quanto mais nos aproximarmos dela, mais felizes seremos, porque aprendemos a respeitar estas leis. E naquele capítulo, na parte terceira do Livro dos Espíritos, as perguntas do capítulo 1 ao capítulo 11, da pergunta 614 a 892, e contamos aí 278 perguntas que abordam especificamente sobre as leis morais. E você pode estar questionando se são as leis trazidas por Moisés, mas não são delas que estamos falando. Porque o Decálogo, que nos foi apresentado 1500 anos antes de Cristo, muito apropriado à época, porque de moral nós tínhamos pouca noção ainda, e que foi de grande valia para aquele momento, porque veio como uma mensagem trazida por Deus e foi tida por nós como a primeira revelação, o Decálogo, as 10 leis de Moisés, mas não são delas que estamos falando agora, sobre esse bem e mal sofrer. Este bem e mal sofrer, quando sofremos com a nossa própria ignorância, nós estamos fazendo referência às leis divinas ou leis naturais, que lá na pergunta 614
está sim formada, que se deve entender por lei natural. E a resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Veja bem, ele não está tirando a inutilidade das leis de Moisés. Está dizendo que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E quais leis são essas? Vamos pincelar algumas, mas você vai entender na íntegra e vai descobri-las lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Mas é a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei da adoração, e por aí vai. E se nós respeitarmos estas leis, poucas delas que eu falei aqui, nós já estaremos dando um passo em nosso benefício para encontrarmos aquele equilíbrio de boa convivência em nossa existência. A lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei de igualdade fazem parte do nosso dia a dia, que se nós soubermos cumpri-la, nós seremos mais felizes do que infelizes. Vamos ser honestos em nossas avaliações, em nossas considerações, em nosso comportamento diário, em nossas escolhas, e podemos responder à nossa consciência do quanto estamos colaborando para a felicidade do outro, em contrapartida nossa também. E na pergunta 621 deste mesmo livro, está colocado: onde está escrita a lei de Deus? A resposta é muito objetiva: na consciência. Ou seja, não temos como argumentar que não sabemos, não conhecemos, não encontramos, que está escondido em algum lugar, porque está em nossa consciência. E a nossa consciência sabe exatamente nos dizer quando estamos no caminho correto ou não. Se nós nos dermos ao trabalho de fazer considerações com a nossa consciência, nós, sendo honestos conosco mesmo, saberemos dizer o quanto temos de parcela de responsabilidade naquelas aflições que nos acontecem no dia a dia. Seguindo nas considerações, na pergunta 933 do Livro dos Espíritos, diz assim: o homem é o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? O homem é o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Nós somos responsáveis pelas nossas tristezas, angústias, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo. Nós somos responsáveis por isso. Amar, odiar. E a resposta deles: mais ainda. Porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são tortura da alma. E aí nós sofremos, porque nós
alimentamos esse sentimento, essas emoções dentro de nós. E temos recursos para evitar esse tipo de sofrimento. Porque é como ele diz na resposta, os materiais, às vezes, temos pouca responsabilidade direta, mas os morais, a responsabilidade é toda nossa. E precisamos refletir nisso, porque quanto mais nós refletirmos, quanto nós mais avaliarmos, considerarmos essas questões, menos infelizes seremos. Tem uma fala de Victor Hugo que eu gosto muito e gostaria de compartilhar com vocês. A força da lei de causa e efeito é invencível, não permitindo que ninguém a defraude, por mais habilidoso que seja, ou por mais perverso, ou por mais cínico, desde que, para onde fuja, defrontá-la-á, inapelável, exercendo a missão providencial para a qual foi programada. A vida cobra todos os delitos que sejam praticada contra os seus códigos soberanos. Está fazendo menção aí às leis divinas. A única alternativa, pois, que resta ao ser humano é respeitá-la em todas as suas expressões. Vamos refletir a respeito disso. Vamos ser honestos conosco mesmo e vamos avaliar aqueles momentos de infelicidade que vivemos, o quanto nós contribuímos para que tal situação se apresente em nossa vida. Seguindo, e aqui vem um conselho e uma fala de Divaldo Pereira Franco, nesses vídeos lindos que hoje a mídia nos oferece, onde temos acesso através do YouTube, através das páginas de grupos relacionados a questões de estudo, de conhecimento, de prática e de doutrina espírita, tantas opções que nós temos para buscar e encontrar esclarecimentos para as nossas dúvidas, que ele nos traz uma mensagem falando da importância de Deus na nossa vida, do quanto é importante nós nos ligarmos a Ele através do pensamento, através da prece, através da renovação da fé, através da prática da caridade, e que são opções e caminhos que nós podemos escolher e contribuir, que vão de encontro à nossa felicidade, daquilo que nós queremos para sofrer menos, ou mesmo que tivermos situações difíceis em nossa existência, com todo esse amparo espiritual que estamos tendo nestes momentos difíceis, fique mais paliativo para todos nós, fique mais fácil de enfrentar. Podemos enfrentar as nossas dificuldades sorrindo e ainda agradecendo por estarmos numa condição muito mais privilegiada que tantos outros irmãos nossos nesse planeta. Só pelo fato de nós vivermos num país abençoado como é o nosso Brasil, já estamos em grande vantagem. Sabemos que neste planeta existem países onde tudo, absolutamente tudo é proibido. Sabemos que existem países no nosso planeta onde as pessoas não têm acesso à água. Vimos recentemente na mídia uma criança de 7 anos de idade que nunca, nesta existência, ele havia provado o sabor de uma água natural. E quando aconteceu, ele estranhou o gosto, porque para ele o que era natural era água
de barro, água suja. Então nós ainda nos encontramos numa situação de muito privilégio. Mas Divaldo, com aquela sua voz belíssima, ele canta esta poesia lembrando Deus e nos diz: Deus é teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te as soluções. Jamais se cansa, nunca exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se esconde tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, te inspira dos acontecimentos para que te poupe aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busque ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a radiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. O bem e mal sofrer está nas nossas mãos. Sejamos honestos e procuremos Deus naqueles momentos de grandes aflições, naqueles momentos de grandes alegrias para agradecer, mas não o abandonemos, porque Ele nunca nos abandona. Jesus, quando estava na cruz, Ele disse: perdoai porque eles não sabem o que fazem. E disse ainda que nunca nos abandonaria. Então vamos pedir a Jesus, que é nosso irmão maior, que nos ampare, nos ilumine, porque é importante para todos nós saber sofrer, porque não recebemos a cruz mais pesada do que possamos carregar. E a lei de amor, justiça e bondade, que é uma das leis divinas que estão na nossa consciência, contempla a todos nós. Nesses momentos de isolamento social, de angústias, de medos, de despedidas tristes e dolorosas, ainda assim, Jesus segura na nossa mão, nos chama pelo nome e está junto de nós. Não nos abandona. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele nos diz: as soberanas leis
que mantêm o equilíbrio da vida não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações, sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição, em cujo mister se envolve os que agem com desregramento ou imprevidência, sintetizadas na lei de amor, que é a lei natural, fomentadora da própria vida. Toda criatura traz o germen, a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu ou o inferno e aos quais se vincula, nascendo as matrizes das alegrias ou das dores, que passam a constituir-lhe o modus vivendi do futuro. Atividade essa pela qual acende ou recupera os prejuízos que se impôs. O bem e mal sofrer, na grande parte, mas na grande parte mesmo, foi escolha nossa. Foram sementes que equivocadamente jogamos à terra e agora estamos colhendo fruto. Ainda assim, Deus está conosco, Jesus nos acompanha e a espiritualidade toda está aqui em favor daquele que quer dar o passo para o bem viver. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, nos dê coragem, nos dê vontade de seguir adiante e acertando cada vez mais. Que assim seja.